Salve, amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de SUV raiz. Sente só quem tá aqui com a gente, é a Toyota SW4, para contar as novidades que chegaram na linha 2021 para 2022 e você ficar por dentro de tudo que esse modelo controverso oferece. Um carro que também divide muitas opiniões. E agora, com facelift, novidades na motorização, mudanças, evoluções, mas por outro lado, pontos que deveriam ser bem melhores, inclusive considerando o preço que ela custa aqui no Brasil. Chegou o momento do nosso teste para rodar com ela na cidade, no asfalto, na estrada, na terra também, contando as nossas impressões, qual é a real da SW4 SRX. Então tá na hora de você descobrir tudo isso com a gente. Bora lá? Vamos nessa! Toyota SW4, você já acompanhou testes com ela aqui no Auto Vídeos, mas agora é o momento da gente trazer o modelo que sofreu facelift ali em 2021 para 2022. Quais são efetivamente as novidades, os pontos bacanas e aquilo que ela evoluiu e realmente ainda precisa melhorar. Então a gente está a bordo aqui da versão SRX, modelo aí que agora incorpora diversos itens que antes só estavam disponíveis na versão Diamond. E no aspecto geral, é um facelift, uma evolução de um modelo que é consagrado, tanto aqui no Brasil como no exterior. Então, sempre a gente ressalta aquele ponto. Aqui é SUV raiz porque estrutura de chassi com a carroceria separada. Ela é derivada da Hilux, obviamente, então traz uma série de componentes muito interessantes, mas ao contrário da Trailblazer, que tem um visual bem parecido e efetivamente compartilha diversos aspectos com a S10, aqui cada vez mais a Toyota tem procurado diferenciar a SW4 em relação à Hilux. Então a gente já começa com esse visual diferente e extremamente invocado, bonito demais da frente dela. Olha só, conjunto ótico, agora a gente tem faróis em LED, a gente tem um LED ali na parte inferior também que exerce a função de seta, um visual bem invocado, vincos marcantes e ela tem ficado cada vez mais com fluidez. Olha só essas rodas aí que tem o atributo de serem de 18 polegadas, um perfil 60, né, no pneu. Mesmo com as rodas crescendo, como você acompanha aqui no Auto Vídeo, a gente não acha tão interessante, principalmente pelo aspecto, né, de que um perfil mais elevado dos pneus ajuda na absorção dos impactos. A gente sabe que a Toyota tem um histórico consagrado, né, desde os seus primórdios em relação ao desenvolvimento de veículos com elevada robustez para encarar terrenos aí off-road. Então não é à toa que esse veículo aqui é consagrado pela sua robustez, durabilidade, enfrentando condições complicadas, você sabe aí, no Brasilzão. Diz aí, solta a voz nos comentários. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, interiorzaço de todos os estados aqui. A gente sabe que tem muita estrada de terra, muitos desafios para serem encarados. Então, é um carro que dá conta nisso tudo. A lateral também é bastante invocada, tem um estribo bacana e a coluna C ali bem inclinada, acaba dando uma dinâmica de fluidez muito interessante. Na traseira a gente não teve tantas novidades assim, mas uma lanterna também com uma assinatura de LED diferenciada. Ficou legal, show de bola! Então agora a gente tem essa novidade na motorização da SW4, o 2.8 diesel tradicional, agora tem um novo turbo, tá chegando a 204 cavalos e um torque de 50.9. Tá respondendo bem, acoplado aqui com câmbio automático de 6 velocidades. É um conjunto já que dispensa comentários em relação aos pontos que a gente estava falando, né, de durabilidade, robustez, de encarar o serviço pesado aqui no Brasil. Agora com essa novidade fica ainda com um desempenho mais bacana. E em relação ao consumo, pelo Inmetro a gente tem 9 na cidade, 10.5 na estrada. A gente rodando com ela tá fazendo 11.8. Excelente o consumo, considerando o peso do carro, as dimensões, tudo aquilo que ela incorpora. É para 7 lugares essa daqui, lembrando que a SRX tem opção também de 5 lugares. Quando a gente pensa no preço, é algo extremamente
complexo aqui no Brasil, hein? No momento da gravação deste vídeo aqui, a gente teve a redução do IPI, mas a gente sabe que os carros no Brasil têm sofrido aumentos consecutivos e a Toyota tem sempre caminhado aí com bastante agilidade nesse sentido. Os desafios para se comprar um carro aqui no Brasil são cada vez maiores, esses preços aí exorbitantes. Então, SW4 chegando na faixa aí aproximada dos R$400 mil, é algo assim completamente surreal e vende bastante, porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande por veículos como esse aqui no Brasil, principalmente quando a gente pensa nessas questões de necessidade, autonomia grande, diesel, robustez. Agora, se você vai usar esse carro somente para a cidade, aí você tem que ficar atento. Aqui no Autovídeos a gente fica muito tranquilo em relação a esse aspecto hoje em dia, porque, por exemplo, tem gente que vai ficar na dúvida entre uma SW4 e um Jeep Commander. Toma cuidado, viu? Para afastar completamente essas dúvidas, inclusive outras mais complexas ainda, pensando em veículos de segmentos diferentes, você precisa também fugir das armadilhas. Tem muito carro que parece barato, que depois, no final das contas, vai te causar uma série de arrependimentos e prejuízos. Por isso, para ajudar você que está pensando e está na dúvida em relação a qual carro comprar, seja novo ou seja usado, aqui no Autovídeos a gente fez o Código dos Carros, a nossa série de 8 vídeos com mapa completaço para você fazer o melhor negócio pensando em comprar um carro de qualidade efetiva, seguro e com custo-benefício real. Você vai fugir de uma série de armadilhas que tem no nosso mercado e vai fazer um bom negócio. Então confere lá códigodoscarros.com.br e já garanta o seu acesso. Agora vamos falar um pouquinho das mudanças aqui no interior. No aspecto geral aqui a gente tem um padrão bem mediano aí em relação ao interior. A gente tem muito plástico duro ainda, tem um design que não é harmônico em relação à comunicação das linhas de porta com o painel, um painel bem reto, uma central multimídia cresceu aqui em tamanho, tem alguns comandos redundantes aqui que também pode ser interessante, mas o ponto aqui é que, por exemplo, tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, mas no Apple CarPlay aqui precisa baixar um aplicativo, e ainda a gente tem o famoso reloginho aí dos Toyotas, a central multimídia já fica numa posição um pouquinho baixa, então são muitas coisas ainda que realmente precisam de evolução aqui quando a gente pensa na SW4, mas a gente tem a presença de couro, materiais legais, os encaixes são precisos, é um veículo que você passa em situações complicadas e não ouve rangidos, algo que você precisa considerar em diversos aspectos quando você investe num veículo que tem uma proposta como essa. E aqui a central multimídia leva o logo da JBL, a gente tem um som muito bom também da empresa aqui com os alto-falantes aqui na região próxima à coluna A, isso é bem interessante. Falando de aspectos mais importantes ainda, a gente tem agora na SW4 finalmente a presença do ADAS, pacote de itens de condução semi-autônoma que ajudam muito na segurança. Então finalmente chegou isso aqui na SW4, agora na versão SRX. Então a gente tem controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, também temos o assistente de manutenção em faixa, ativo, assistente de frenagem, de emergência. Então são muitos aspectos em que houve evolução, lembrando que a SW4 teve nota de 5 estrelas no crash test. Ela tem evoluído, tem ganhado airbags ao longo do tempo. Nesse aspecto vale ressaltar que o carro tem incorporado inovações interessantes. A gente já fez o teste completaço, você pode acompanhar o outro vídeo, porque lá a gente contou mais aqueles outros aspectos que a gente contextualiza aqui no Autovídeos, de histórico de projeto, de detalhes, mais impressões. Agora aqui a gente está fazendo esse complemento com essa atualização, com esse facelift, para você sempre ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo. E quais são as nossas impressões ao volante? É um carro que tem uma posição bem elevada de se dirigir. Com a adoção desses itens de segurança, você ganha muito em possibilidades, né, de condução semi-autônoma. Isso daí já ajuda demais, inclusive pensando em viagens longas. Então isso daí já me deixou bem mais tranquilo. Agora você sempre precisa lembrar,
que inclusive por conta das características do carro, chassi, carroceria, é um veículo que tem um centro de gravidade elevado e, claro, tem controle de estabilidade, tem assistências eletrônicas, mas você precisa ficar muito mais atento do que em relação a um SUV mais convencional, monobloco. Vale ressaltar, né, que SW4 tem uma suspensão traseira diferente da Hilux. Aqui a gente tem a presença de 4 braços lá, isso acaba também melhorando o aspecto da estabilidade e também da dirigibilidade dela, só que você tem que ficar atento porque é um carro manhoso, principalmente em curva, você tem que acertar bem entrada, saída, aceleração, cuidar para não frear dentro da curva, porque o comportamento do carro, inclusive pensando em correções, vai ser mais desafiador. Agora a gente chegou aqui na terra, nossa pistinha tradicional, para contar um pouquinho das nossas impressões. Então vamos ligar o 4x4, tá acionado, piscou no painel. Então vamos sair aqui pisando forte já na SW4, porque esse é o ambiente em que ela brilha, em que ela faz sucesso por todos os lados. Mas Liam, caramba, cara, 400 mil reais na SW4 vale ou não? E aí entra esse aspecto, né, de que valor é sempre algo subjetivo. Então vai depender muito das condições de uso, das prioridades, das necessidades, porque o que ela oferece no aspecto geral, no aspecto global, é bem único. É claro, existem outros concorrentes, como a Pajero, e a gente já testou aqui no outro vídeos, mas quando a gente analisa em profundidade, as diferenças são bem significativas. Agora, falando de impressões na terra, é um carro que vem bem na mão, dá bastante confiança. A gente passando aqui, ó, por uma área mais esburacada, a gente sente que o acerto de suspensão é muito bom. Não é tão confortável como outros modelos, como o S10, a Trailblazer, mas a gente acaba notando que isso daí também tem a ver com essa roda de 18 polegadas, a gente tem um perfil de pneu mais baixo, então aqui acabam havendo mais impactos, mais saltos, mas no aspecto geral o acerto é muito bom, o carro vem bem na mão, dá bastante confiança, o 4x4 funcionando obviamente, né, de maneira excelente, com controle de estabilidade bem atuante, então ó, dá para andar com boa velocidade e segurança. Essas são as nossas impressões da SW4 aqui na terra, e a gente sabe ó, que esse cenário rural é onde ela acaba fazendo toda a diferença. Agora, se você só vai usar na cidade, como eu disse, você precisa levar em conta diversos aspectos aí, fazer um test drive rigoroso e lembrar de conferir tudo que está lá no código dos carros para você fazer uma boa compra e depois não se arrepender, porque comprar SW4 não é comprar um carro convencional, hein? Não é monobloco. Sente a saúde então nessa parte final do vídeo aqui do 2.8, aqui ó, ganhando velocidade no ambiente rural. Olha só o gado do outro lado e você vindo de carona com o Auto Vídeos perto do pôr do sol, e a gente sempre trazendo as novidades do mundo dos carros, dos SUVs, das picapes, dos caminhões, dos ônibus, motorhomes, automobilismo, é tudo aqui com a gente. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e solta a voz nos comentários qual é a sua impressão em relação a SW4. Antes ela reinava meio que sozinha aí também, quando a gente pensava em opções de 7 lugares, SUVs, agora a gente tem a chegada de concorrentes com outras características, como o próprio Jeep Commander. Então eu quero saber se você sonha em ter uma SW4. Olha só o gado todo reunido aqui, ó. Eu vou até parar aqui do lado deles pra gente fazer esse encerramento, ó. Está aqui, ó, simpático aqui, ó. Ele vai aparecer e vai deixar o salve final também aqui. Eu agradeço demais pela sua atenção. Valeu, até a próxima. Obrigado e um grande abraço.